O serviço em nuvem, hoje em dia, tá bem mais... As empresas estão utilizando muito mais do que antigamente. Uhum. Eu não sei em porcentagem se estão usando muito ou não. Mas muitas estão usando. Quais são os cuidados que essas empresas devem ter por estar usando o serviço em nuvem? 4, 5 fintechs abertas no mesmo nome, né? Então, o que caracteriza isso daí? Um verdadeiro assalto, ao estilo do Banco de Fortaleza, né? Ao invés de cavar um túnel por debaixo do banco, os caras simplesmente cavaram um túnel dentro da rede, internet, né? da rede, e conseguiram pegar o dinheiro que estava lá no Banco Central e mandar para essas fintechs, e das fintechs direto para criptomoedas, viraram criptomoedas. Por isso que eu falo que tem isso que eu falo também, olha, vocês estão falando do gratuito lá, do free, né? Mas compra. Não, compra. É meu investimento. O free não faz não, isso. Mas o free é de empresa grande, viu? Tem free, por exemplo, eu falo muito, ó, tem esse aqui que você compra, que você coloca nas estações de trabalho, mas tem esse aqui que você já pode colocar até no teu celular. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora. Aqui é o Jean. Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, pessoal, antes do Guilherme apresentar com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje, quero agradecer a Academia do Barista. Eles são cafés especiais, ele é uma cafeteria. Eles têm micro-torrefação de cafés especiais. Eles vendem cafés em grãos ou moído. Eles têm locação de máquinas, consultoria. Eles também dão treinamentos e cursos. E hoje eles têm 2 unidades. Uma aqui no centro de Santos, na rua Martim Afonso, número 68. E também lá na Aparecida, na rua Ricardo Pinto, número 110. Vão lá e provem esse cafezinho deles. É muito bom, viu, pessoal? Além deles, pessoal, quero agradecer também a Colob. Se vocês precisarem fazer o seu certificado digital, eCPF, CNPJ, tudo, pode contar com a gente que a gente atende vocês perfeitamente, tá bom? Valeu! E agora, Guilherme, com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje estamos com o Oderi Carlos, que já participou aqui do nosso podcast no nosso 3º episódio. E depois de mais ou menos 1 ano e meio, é um prazer recebê-lo novamente. E para quem não assistiu nosso episódio anterior, Oderi possui 30 anos de atuação na área de tecnologia e é empreendedor com graduação de gestão de redes, defesa cibernética, possui graduação em MBA de gestão de empresas e gestão estratégica de serviço. Atualmente ele atua como gerente da consultoria de TI e data centers na Consuldata. E trabalha com a implementação de processos de governança, de TI, de segurança de informação, de data center, de hiperconvergência, de LGPD e de diversas outras siglas e termos que eu poderia me estender aqui para explicar um pouco mais. Só que o ponto que eu quero chegar é que o Oderi é um verdadeiro expert nessa área de tecnologia, então eu tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa hoje, então bora pro papo. Legal, Seja bem-vindo, um ano, né? Um ano. Vim aqui no episódio 3 de vocês, Sim. fantástico. Eu tava com um barbão assim enorme, gigante, né? E estamos aqui de volta, né? Legal. Estamos aqui de volta. Oderi, a gente tá muito feliz. O Guilherme falou que aprendeu cada sigla hoje que ele nem sabia que existia. A sopa de letrinhas, né? né? Sopa de letrinhas, adoro sopa de letrinhas. A gente tá animado demais, né? 90 episódios depois Olha que você legal, cara. tá voltando aí. Obrigado mesmo. viu? Maior prazer, cara. Legal. Eu curto vocês pra caramba. Eu acho Legal. um maior prazer Valeu, Oderi. estar aqui. O trabalho de vocês é excelente, é Legal. show de bola. Eu acho que traz bastante conhecimento de várias áreas, de várias pessoas aqui já passaram, falando sobre ideias, sobre coisas que já fizeram, coisas que Sim. estão fazendo. Sim. E é isso aí que é legal, porque aí as pessoas ficam animadas, querem ver, poxa, olha esse cara aqui da região, aqui não sabia que fazia isso. Olha aquele empresário faz aquilo lá, né? Olha, tem esse programa dentro da prefeitura, tem não sei o que lá dentro do porto. Isso que é fantástico, né? Trazer esse tipo de informação pra galera. Sim, tem sido uma experiência muito bacana, né? Ver que tem muita coisa. Um exemplo, né? Sommelier de mel. Então, Nem sabia que existia isso, né? Bacana demais. E, Oderi, o papo vai ser incrível, que acho que tá, além de ser um tema importante, né, sobre cibersegurança, essas coisas, vai ser bacana que tá muito atual, uhum. principalmente de alguns assuntos que a gente vai estar mencionando hoje. Antes de começar o episódio, a gente já falou, o Oderi já tá bem a par de muito assunto aí. E a gente queria começar justamente falando o que foi recente, né? Agora foi
da Até CM apareceu, lá, do Banco exato, Central, né? Até tem um trecho que eu queria ler que diz assim, ó, recentemente a Polícia Federal está investigando um ataque hacker contra a CM Software, uma empresa que presta serviço de tecnologia para instruções financeiras. Os criminosos invadiram os sistemas e conseguiram desviar recursos depositados por bancos em contas reservas mantidas no Banco Central, né? Isso aí. É o crédito compulsório, ou melhor dizendo, como eu falo, né? É o dinheiro do patrão. O dinheiro do patrão. Exato. Cara, quando saiu isso daí, olha que coisa maluca, né? Eu já saquei que tinha sido uma engenharia social, né? Até imaginei que o cara tinha sido pego no phishing, né? No ataque de e-mail lá, alguma coisa assim, e aí ter passado alguma coisa. Mas, com o desenrolar da história, e aí eu fui acompanhando um pouquinho para poder entender bem, né? Eu vi que houve um contato, né? Um contato ali de alguém junto com o principal suspeito, que na verdade não é suspeito, porque ele já se entregou, e inclusive eu vi lá uma reportagem que está na internet, dele já se declarando, ele falando. Admitiu culpa, ele admitiu, né? ele admitiu a culpa, falou quanto que ele recebeu, né? Ele falou que recebeu lá uns 15 mil reais, né? A gente não acredita muito nisso, né? É Pelo estranho, montante, né? o cara trabalha lá dentro, mas ele recebeu 15 mil reais. E aí, eu falei assim, como assim? Ele foi aliciado dentro, ele foi aliciado dentro de um bar. Falei, como Porque ele assim? mencionou que as pessoas pararam ele no bar pra conversar, né? Então, é assim, ou ele foi muito ingênuo, né? Que eu acredito que não seja, porque hoje ninguém é ingênuo. Ou, né? Ele estava junto com a equipe, né? Porque houve uma parte que era engenharia social, que era a pessoa de dentro, era o insider, né? Que a gente chama de insider, que é a pessoa de dentro fazendo algum tipo de ataque. Então o cara foi aliciado, ele lá dentro ele começou a rodar scripts, né? Porque a polícia, o delegado, ele foi mostrando lá as imagens do monitoramento da câmera e ele rodando lá esses scripts, provavelmente ali para poder fazer algum tipo de elevação de privilégio, né? Quer dizer, pegar a conta dele e fazer com que a conta dele fosse tivesse um perfil maior para poder acessar determinado sistema, né, dentro do Banco Central. E a partir daí houve o desvio do dinheiro que estava lá no Banco Central, né, que aí o montante ninguém sabe ao certo, se era 500, se era 800 mil, 1 bilhão, mil, né, 1 milhão, né, Mas milhão, né? não, eles estão falando que tá chegando até bilhão, 1 eles falam, bilhão, né? O valor de exatamente. bilhão. Mas 500 o que milhões, tá sendo 800 milhões e 1 divulgado, bilhão. mas o que está sendo divulgado é 500 milhões, mas foi muito mais. Provavelmente. Se Eu divulgaram acho que isso, 500 milhões só foi para só foi o desvio de uma das contas, né? Teve mais outras contas lá e chegou lá um montante maior, né? Mas o que caracteriza nisso daí, né? É que no processo, né, dias antes, né, e aí junto com a investigação que está sendo ainda em andamento, né, houve abertura de mais ou menos umas 15 fintechs. Então, fintechs com donos de setores que não tinham nada a ver com a área financeira. Então, era o vendedor de peixe, era o vendedor de laranja, era não sei o que lá. Tinha pessoas ali dentro que tinham 4, 5 fintechs abertas no mesmo nome, né? Então, o que caracteriza isso daí? Um verdadeiro assalto, ao estilo do Banco de Fortaleza, né? Ao invés de cavar um túnel por debaixo do banco, os caras simplesmente cavaram um túnel dentro da rede, internet, né? da rede, É. e conseguiram pegar o dinheiro que estava lá no Banco Central e mandar para essas fintechs, e das fintechs direto para criptomoedas, viraram criptomoedas. E aí foi o alarme O alarme tinha sido dado numa das empresas que trabalha com criptomoedas, porque falou, ó, gente, tá acontecendo alguma coisa aí com vocês, porque desviaram Então a empresa reparou que tinha saído muito dinheiro. Falou, opa, opa, tem alguma mais coisa que o acontecendo normal aí com aqui. vocês Mas a aí, princípio não é não foi normal. nem instituição financeira, né? Foi uma Isso, foi uma outra empresa. Foi empresa de de criptomoeda. criptomoedas que chegou e falou, olha, tem alguma coisa que tá acontecendo, estão roubando aí, tá acontecendo alguma coisa. Então, se essa empresa não avisasse, os caras iam roubar ia muito mais, passar- então. Sim. Podia passar até muito mais isso daí, Eu queria que se eles tivessem feito Nossa. aos pouquinhos, aos pouquinhos, né? Às vezes ninguém puderam fazer de percebia. uma vez só, né? Mas eu acho que foi. Eu acredito que tenha sido assim, no mesmo instante que o cara conseguiu a abertura dentro do Banco Central, né?
eles poderiam ter roubado até mais. Eu acho que quando perceberam que tinha alguma coisa ali, já tinha desviado muito dinheiro e aí fecharam as portas, né? E aí já parou lá o vazamento de dinheiro lá para os ladrões. Mas aí, isso é um incidente de segurança? Isso é um incidente de cibersegurança? Porque houve o quê? Houve um insider, houve uma pessoa de dentro da estrutura da rede, né? Executando um ataque, né? Isso é muito comum. Hoje, os maiores ataques, eles são feitos de pessoas de dentro da rede, né? O cara vai conseguir, o atacante está tentando lá do lado de fora acessar para roubar uma credencial, roubar um dado. Sim, está tentando. Mas é muito mais fácil você conseguir acessar uma pessoa, né, através de um phishing, de um ataque de e-mail, um link no WhatsApp que você mandou e aí o cara pegou, um infostealer, né, um espião dentro de um aplicativo no navegador, e aí roubar as tuas credenciais, mandar e a partir daí acessar os dados. Então sempre é com uma pessoa que está lá dentro. Seja ela aliciada ou não, né? Ela simplesmente entrou porque acabou sendo vítima também de um ataque. Mas sabe uma coisa que eu Achou não... um pendrive e falou, vou querer saber o que é isso aqui, tá escrito música. Então, mas... Vou querer colocar essa música pra ver o que é. Não, mas sabe uma coisa que eu não entendo? Assim, eu assisto muitos filmes de ação, né? Uhum. Tipo, aquelas do Tom Cruise, Missão Impossível, né? Eu achava que empresas nesse porte tivesse lá o servidor e fosse pra ter acesso, assim, às coisas tão importantes assim, ia ter que ter uma, duas pessoas que faz uma leitura facial, ou tem que colocar lá a biometria, tem que fazer um monte de coisa pra pessoa ter acesso a um servidor, assim, que pode fazer mais coisas. No caso da CM, né, ela era um broker. É porque né? ele é um Então, usuário simples, né? Assim, eu digo, ele... Então, assim, não tá muito claro, né, O nível de qual era acesso o nível dele, de né? acesso desse cara, né? Porque ele rodou scripts. Então, por exemplo, numa empresa, você tem lá alguns sistemas que já emitiriam algum tipo de alarme no momento que você rodasse algum script. Mas ele era desenvolvedor. E aí, pode ser que alguns alertas tenham sido ignorados ou simplesmente não existiam esses alertas, por ele ser um desenvolvedor, né? Se fosse um usuário comum, talvez esses alertas estariam mais explícitos ali dentro na hora que ele tivesse rodado os scripts, né? Por ser um desenvolvedor, pode ser que omitiram alguns alertas, né? Então, o PowerShell da vida, ele sempre vai executar um PowerShell porque ele desenvolve em cima de uma plataforma e precisa rodar esse PowerShell. Então, pode ser que houvesse alguma desabilitação desses alarmes, tá? Mas isso aí não está muito claro, a gente não tem essas informações para poder dizer. Mas muito provavelmente esse é um dos pontos que eu colocaria. Ó. Aqui houve uma omissão de alertas, desabilitaram alertas necessários para poder identificar que ele estava com alguma atitude suspeita, algum comportamento suspeito na máquina dele ou nas máquinas que estavam em volta dele. Então, além então, das empresas elas se preocuparem em terem os sistemas de firewall, antivírus, tudo, as empresas muito precisam de tratar o ser humano também, né? Engenharia social é muito o que você tá falando, né? E aí a gente trata de duas formas, né? A primeira delas que é a mais simples, e aí se você for pensar que todos os recursos humanos que estão ali dentro têm bons caráteres, né? É bom caráter, não tem ninguém ali que tá inclinado para o mal, né? Querendo roubar, aquela coisa. Você fazer treinamentos, né? Os treinamentos eles são essenciais porque são essenciais e obrigatórios, né? Hoje a LGPD, né? Ela obriga as empresas a fazerem treinamentos periódicos para os funcionários, porque vai dar conscientização para elas de segurança. Então, poxa, Oderi, vou fazer treinamento do quê? Pô, faça treinamento, por exemplo, de ataques via WhatsApp. Como se proteger de ataques via WhatsApp, né? Por quê? Porque a pessoa vai aprender, ela vai saber se proteger, vai entender o que é uma informação que está chegando via mensagem no WhatsApp e vai ver, opa, isso aqui é um ataque, esse link aqui está meio suspeito. E, ao mesmo tempo, ela vai proteger as pessoas que estão em volta dela, né? Que é importante, porque a gente pode, já que você tinha falado de filmes, né? A gente vê filmes lá que o cara faz ataque por trás, pega primeiro lá
um parente, aí do parente consegue Verdade. pegar um acesso, uma credencial do dono lá da casa, e a partir daí você consegue fazer ataques em sistemas permitido a partir de uma engenharia social. Então, você dá conscientização de segurança para o teu colaborador, ele vai ser sempre um multiplicador para a comunidade dele, para os que estão em volta, né, dele. E o segundo, né, é você fazer a cultura do zero trust, né? Não confia em nada que aconteça com o colaborador, com a rede, nada disso. Então, o zero trust, ele é uma cultura que você simplesmente, eu vou colocar aqui uma pessoa para trabalhar nessa máquina, mas eu não confio em você. Opa, mas eu não, é a cultura da empresa, é o zero trust da vida. Então, ali você coloca ferramentas que vão monitorar o comportamento da máquina, né? Ferramentas que vão estar ali trabalhando com bloqueios, né? Bloquear a porta Automático, USB, essas portas coisas. USBs, caso não Ah. precise utilizar, né? Ou se vai precisar utilizar, que ele tem que fazer uma solicitação, pode ser até automática, mas ele faça uma solicitação. Sistemas que ele precisa acessar sistemas remotos, né? Ele precisa acessar, por exemplo, um servidor remotamente, não passar a senha do servidor direto. Ele tem que passar via um aplicativo para poder ele utilizar a senha dele e aí fazer um monitoramento da sessão que ele está utilizando ali no remoto do servidor. Então, até gravando, se for o caso, né? Para quê? Para você poder ter uma proteção maior, né, do que está acontecendo ali dentro, no dia a dia daquele usuário, né? Especialmente os usuários que trabalham na área de TI, né, desenvolvimento, eles praticamente têm as chaves da empresa, né? Então, você tem que ter esse tipo de cultura. Zero Trust é imprescindível, né? E aí tem outras ferramentas aí que vão dar mais proteção ainda mais para a empresa. Eu achei Hoje, interessante. múltiplo fator de autenticação é... É bom, né? Múltiplo fator de autenticação é um negócio que está aí há tanto tempo e as pessoas não utilizam, né? Aí, vou dar um exemplo, né? Vai lá, pegam a senha de vocês, né? Do YouTube, e aí o YouTube de vocês não tem lá a múltiplo fator de autenticação. Então, poxa, eu instalei um aplicativo no meu navegador aqui para poder utilizar junto com o IA, né? E aí, esse aplicativo, na verdade, tinha lá um código escondido que ele está espionando o que eu estou fazendo na máquina. Aí eu entro lá no YouTube com o meu login, com a minha senha. No primeiro momento que eu faço isso, ele vai lá, pega as credenciais e já manda direto pro cara. E aí, o atacante, né? E aí o atacante pega aquela informação, o que ele faz? Ele já acessa um sistema, o canal do YouTube, e já faz a mudança de senha, já muda um monte de coisa e fala, ó, é meu. E agora, se você quiser, paga o resgate. É Entendeu? um perigo isso. Então, se você tem o múltiplo fator de autenticação, o que vai acontecer? Ele vai pegar a tua senha, tua credencial, vai bater no YouTube e vai falar assim, tá, agora você me dá o código que o tá código lá que tá no meu celular. Ah, não tem. Então aí já barrou o ataque de espionagem que o cara fez na que máquina. ajuda bastante, né? Ajuda demais, ajuda demais. Uma pergunta básica, acho que dá pra ajudar bastante gente também. O Google, geralmente, o navegador, né, o Google Chrome, você tem a opção, os outros também Salvar tem, a senha, né? salvar usuário e senha, salva um monte de coisa. Não gosto muito, não. Mas tem segurança isso daí? Eu não gosto muito, não, porque vira e mexe aparece sempre um zero day, né? Alguma vulnerabilidade de alguém que conseguiu pegar as senhas que estão no navegador. Então não é muito legal, né? Você gravar a senha direto no sistema, né? Você pode até gravar, mas aí se você tiver o múltiplo fator de autenticação, porque aí você grava e aí o múltiplo fator fica do lado de fora disso daí. Mas não é, eu não recomendo, né? Perfeito. É usual, o pessoal utiliza bastante, mas eu não recomendaria exatamente porque tem um problema de atualização e às vezes você é um usuário normal, você não vai fazer essas atualizações o tempo todo, você não vai se preocupar com isso. Dentro da empresa, os caras até se preocupam, mas aí dentro da empresa existem outras ferramentas para você fazer armazenamento de senhas, né? Outros aplicativos. Para o usuário comum, acho que tentar fazer isso daí de outra forma, com outro aplicativo separado, seria melhor. É por preguiça
do Eu pessoal, sei, porque eu é mais sei. fácil você clicar. É e já tão bom entrar. isso, Eu né? sei, eu Clicou, deixo salvo lá. entrar. Eu sei lá, eu sei. E hoje em dia é Eu tanta tenho- senha, né? É lógico. Eu tenho que digitar 10 vezes, ele tem que entrar 10 vezes no mesmo dia, eu tenho que ficar Mas, digitando direto. veja, tem ferramentas, tem ferramentas que você consegue comprar, né? E é baratinho para o usuário mesmo, normal, que você já consegue comprar e ele fica, você consegue utilizar ali da tua máquina, só que ele fica separado dessa parte do navegador. É uma forma de você. Tem vários aplicativos ali Aqueles hoje. cofres de senha. Os cofres de senha, tem antivírus que já vem com cofre de senha junto, entendeu? Então dá para você trabalhar em conjunto com isso daí. Mais seguro, né? Mais seguro, aí fica mais seguro, porque aí você separa os acessos, né? Você separa os aplicativos. Tá tudo junto. Você tinha falado até em treinamento, eu achei muito interessante. Foi semana passada, eu atendi um gerente de uma grande empresa para fazer a certificação digital dele. E ele mencionou para mim, eu fui lá na sede, lá no Guarujá. Uhum, E ele falou assim: olha, vocês que mandaram esse e-mail, ele me mostrou. Eu falei: realmente foi da empresa. E-mail automático, quando tá vencendo, né? uhum. E eu falei: não, realmente foi. Ele falou: ó, eu só não abri porque nós tivemos um treinamento de phishing. É isso. E eu fiquei muito preocupado, não tive certeza. Eu preferi estar entrando tem o acesso de vocês direto, né? Do que arriscar. Eu falei: não, tá certo. Se você certíssimo. não conhece. Tá certíssimo, tá vendo? Aí já. Esse o treinamento fator do funcionou. treinamento. Sim. O treinamento funciona, entendeu? Tem um caso muito interessante que eu ouvi, né? O pessoal fazia treinamento dentro da empresa e fazia campanha de ficha. Quer dizer, as campanhas elas são simulações de pessoas, de atacantes, tentando pegar alguém ali dentro da empresa através de ataques via e-mail. Então, simulava esses ataques via e-mail, mandava lá uma cartinha da Netflix, olha, você ganhou lá 6 meses de graça pela Netflix, não sei o que lá, clica aqui para você poder receber o teu prêmio, né? Coisas assim, você manda isso aí para a empresa, que é para poder verificar como é que tá a cultura de cibersegurança dentro da empresa, né? Então é normal as empresas fazerem isso. E aí sempre tinha lá um cara que clicava no link, mandava lá, aí fazia o treinamento de novo, mandava a campanha, o cara lá clicava no link de novo. Ué, segunda vez, terceira vez, vamos reforçar, né? Porque talvez a mensagem não esteja clara. Terceira, quarta. Na quinta vez que ele foi lá e clicou de novo, falou, gente, é o seguinte, manda o cara embora, porque o cara é um perigo dentro da empresa. Né? Ele representa uma vulnerabilidade dentro da minha empresa, porque qualquer coisa ele clica. Então, Não aprendeu que. não aprendeu. Né? Dentro do treinamento, o treinamento ele reforça, ele dá as condições. A campanha de phishing, ela avalia como é que esse treinamento foi dado e também avalia a maturidade, né, desse treinamento junto com os colaboradores. Se a partir do momento que você encontra uma pessoa que é muito vulnerável, quer dizer, é uma pessoa que sempre está fazendo a coisa errada ali dentro, ou você tira o computador dela, e se não for possível tirar o computador dela, você vai ter que tirar ela de dentro da empresa. Infelizmente é assim, mas é uma forma de você se proteger também. Né? Não adianta você ter uma cultura forte, isso é importante, né? Não adianta você ter uma cultura forte de cibersegurança dentro da empresa se você tem pessoas que não estão com essa cultura, com essa consciência de cibersegurança. Então, essa pessoa vai ser a brecha de entrada. essa né? é a brecha de entrada. É isso que eu falo, né? A maioria dos ataques bem-sucedidos, eles partem de dentro de pessoas que estão dentro da empresa. Isso é verdade, porque igual, e não isso é só vira corte, tá? E não é só por meios eletrônicos, até por Não, ligação. telefone, Ligação, você carta que você coloca, rabisco que você coloca no lixo, não tritura, o cara vai lá e pega, né? Isso, claro que não vai ser uma empresa pequena, mas se você é uma empresa grande, né? E você tem lá, você está avisado porque você está com um projeto, um produto para ser lançado, e aí alguém compra um atacante, né? Aluga, vai lá, faz o ataque para mim, né? Eu quero que você descubra lá, tal. Os caras vão começar com lixo, vai começar telefonando, vai começar a verificar. Os caras sempre fazem esse tipo de situação. Então, lixo que você joga, se não tiver tritura, parece que é besteira, né? Mas não, tem empresas que jogam lá papéis inteiros com senhas, com rabisco ali, dependendo da empresa, você vai ter rabiscos lá com endereços de sistemas, com logins de sistema. Isso aí são tudo
passos para você poder começar um ataque, né, bem sucedido. Cuidado mesmo. Você tava falando de pequenas empresas, assim, tudo. As grandes a gente sabe que tem a cultura de cibersegurança. Sim, Nem todas, mas costuma-se mas ter, né? costuma se Mas ter, tem claro. grande que não tem? Pô, tem. Tem. É mesmo. Grande, se você for pegar grande que não está dentro do, por exemplo, esquece a área financeira, né? Os bancos aqui sempre cuidaram dessa questão de segurança. Tirando esse caso aí, mas esse caso ele tem uma particularidade porque a questão ali foi maior com fintechs, e aí fintechs não tem muita cultura de segurança como alguns outros bancos têm. Mas se você pega empresas de setores alimentício, por exemplo, ela tem lá um budget voltado de segurança que é muito pequeno. O budget dela é para o negócio dela, que é a parte de produção alimentícia, né? De produção de alimento. Né? Então, dependendo do caso, dependendo dessas empresas, aí você vai encontrar ali algumas brechas de segurança bem feias, entendeu? Igual o ano passado, não teve é que eu não posso, acho que falar o nome, não sei se pode ou não, mas não vou É falar. melhor não falar, né? O ano passado é uma grande varejista aqui do Brasil. É grande. Aham. Não teve esse problema de ransomware? Tem, lógico que teve. A gente tava falando em off ali, teve agora uma distribuidora também. E essa daí pode falar, porque essa tá a Ingram Micro. Né? Essa daí já tá. Ela fez a declaração dela, falando que teve problema, tal. Na Europa, né? Ela está sendo muito. Não, na Europa e nos Estados Unidos, ela está sendo muito falada com relação à questão da não transparência, né? Saiu até uma nota sobre isso daí. Porque até o momento ela não falou exatamente o que é, qual é a gravidade, essas coisas todas. Inclusive, desde quinta-feira ela está fora, né? Os sistemas dela estão fora. Então a gente não sabe muito bem a gravidade, né? Mas é uma distribuidora também de produtos, né? Soluções de Informática, TI, essas sim. coisas, Nossa. né? E eles não E liberam é essa... grande, né? Mas por quê? A gente não sabe, né? Pode ter sido alguma coisa interna, pode ter sido alguma brecha de algum fornecedor, né? Algum fornecedor que tenha sistemas integrados e aí ter passado alguma coisa para dentro do sistema, né? Então, isso acontece, né? E aí, voltando para esse assunto, empresa grande tá Então. Mas tá igual, mas arriscada a isso. as pequenas e as médias, como que você acha que tá o cenário dessas empresas assim Ei. no Brasil? Então, a gente sempre fala de orçamento, né? A gente sempre está falando de orçamento, né? O orçamento de segurança, o orçamento de cibersegurança. Enquanto as grandes, elas têm lá um orçamento gigante, né? Voltado para segurança, né? Pelo menos ela tem lá um budget para alguma coisa. As pequenas, elas não têm para isso. Então, elas vão ter lá sistemas, elas vão ter sistemas necessários para poder rodar, né? E aí eu estou falando de setores variados, né? Aqui no Porto de Santos, nós temos várias empresas que são empresas voltadas aí para o porto, né? Comissárias, despachantes e etc, né? Além de todo o outro mercado, né? Que existe aqui na Baixada Santista. Essas empresas, né, pequenas e médias, elas não têm um budget alto. E segurança, né, tem um problema, né? Quanto mais você precisa de segurança, mais caro fica, né? Mais de dinheiro, mais de financeiro você acaba precisando. Existe uma coisa que a gente sempre fala, né? Tentar fazer o básico bem feito, né? Que é tentar se proteger com softwares que consigam proteger, bloquear ataques, com backup, né? Então, backup, se puder fazer backup local, fora, em casa, em qualquer lugar, faça 3 backups, né? Então, não fazer somente um único backup, mas fazer 3 backups. E aí tem uma metodologia voltada para backup, né? Você fazer um backup 3, 2, 1, né? 3 locais, com 2 formatos diferentes de mídia, quer dizer, ou em fita, em disco, e se for em disco, faz em disco no formato de Windows, no outro no formato de Linux, e o terceiro backup fora da tua estrutura, e ainda, se possível, um offline, ou apenas ele ser acessível através de um comando que você faça
no momento do backup, né? Então tem uma série de coisas que você tem que fazer para se proteger. E aí o backup ajuda, por exemplo, no ransomware, né? Então pegou o ransomware, putz, o que eu faço? Sigo lá um playbook, né? Aonde vai dizer, opa, se eu peguei o ransomware, eu tenho que desativar todo mundo, deixar todo mundo ligado, desativar da rede, tal, fazer uma investigação, ver o que tá problema e retornar os backups, né? Então, restaurar todos os backups possíveis dos sistemas que foram afetados. Então, o primeiro passo é com relação a isso. E aí, acionar fornecedor, se for o caso, e por aí vai. Chamar quem tiver de férias, ó, venha, volte de férias que agora o bicho pegou. Eu pago suas férias, fique tranquilo, né? Tem um caso que uma pessoa tá me contando, um empresário, ele falou, poxa, eu tenho 20 computadores e um servidor. Tá Empresa tudo... pequena. O sistema tá todo no... O sistema tá no servidor, não tá? Tá no servidor. Os documentos são tudo no servidor, não estão? Estão todos no servidor. Ah, mas então por que eu não coloco o antivírus só no servidor? Tá. Por quê? Por quê? Por quê, né? Poxa, por quê? Porque aí, muito provavelmente, o cara, através das estações de trabalho, vai fazer uma elevação de privilégio, vai ultrapassar esse antivírus também. Em algum momento ele vai ultrapassar esse antivírus. Se você coloca, e aí você a gente vê as camadas, né? As camadinhas de segurança. Então eu tenho lá todas as minhas estações de trabalho, nenhuma proteção, né? Eu tenho meu servidor que tem lá minha aplicação, meus documentos, e eu coloco lá uma camada de segurança. Show de bola, né? Não tem problema nenhum. Como eu coloquei lá um antivírus, tal, proteger. Ele é uma única camada de segurança ali, que como eu falei, né? E se eu tiver com um aplicativo malicioso, malware aqui, ele vai ficar o tempo todo ali elevando o privilégio para poder atacar. E ele vai conseguir porque ele está dentro da máquina do usuário, e na máquina do usuário já tem a credencial dele. Tem acesso ao já servidor, tem acesso né? ao servidor. Verdade. Né? Então ele já está lá. Ele já pegou alguma coisa. Vai depender do quanto que esse usuário tem de permissão para acessar o servidor, né? Ele já tem alguma coisa. Então, só através disso daí, já era. Né? Vai pegar um ranço ali no documento e a partir dali ele vai embora. E aí você tem que fazer o quê? Criar uma segunda camada nas estações de trabalho. Porque aí, por exemplo, eu coloco lá um antivírus com um XDR, quer dizer, um aplicativo que vai responder a um ataque, né? Então ele vai fazer o quê? Eu vou bloquear. Então ele vai lá e bloqueia. Então, baixei lá um link e esse link estava com malware. Ele vai lá, opa, identifiquei, isso aqui é suspeito, veio de uma fonte suspeita, pum, deleto, bloqueio. E bloqueia até o acesso. Ele vai lá, coloca lá no Fire, coloca em alguma coisa lá que não é mais para você acessar. Você tá muito danadinho, né? Tá querendo acessar esse link? Não vai mais acessar esse link também não, tá? Então é uma segunda camada. Pode ser que aconteça de bater nessa camada, mas aí você já tem essa segunda camada dentro da tua rede. E a terceira camada? É o Fire. Não, um Fire bem protegido, né? Blindado. Um Fire que tenha, por exemplo, na hora que eu vou fazer uma consulta na internet, e aí eu tô, os meus, o cara que vai pesquisar para mim vai ser lá o Fire. Ele vai pesquisar qual é aquele endereço, onde que tá aquele endereço. Então, na hora que eu pesquiso, o Fire vai lá e vai verificar, opa, você está querendo acessar a wall? Beleza, ó, é esse endereço aqui, vai lá. Beleza. Opa, você está querendo acessar esse endereço? Aí o Fire faz o quê? É uma terceira camada de proteção. Ele vai verificar que aquele endereço ele está numa lista negra, numa lista de má reputação, e fala assim, não, menino, tá querendo ir para cá? Aqui não, aqui tá tudo escuro, não tem policial, aqui você vai... Vai ter problema. Vai ter problema. Aí ele fala assim, você não vai, fica aqui quietinho em casa. Então, é a terceira camada que você tem dentro da tua rede. Além de impedir também que um atacante acesse de fora a sua rede interna, né? Então, são várias camadas que você tem que ir colocando para você ter uma proteção. Não é 100% a proteção, mas você consegue fazer uma redução bem grande ali de ataques ou de incidentes de segurança. Deni, então assim, você até mencionou, pequenas empresas não têm um orçamento... Não tem, né? Reserva. O que você recomenda, assim, de o mínimo, o básico, assim, que não... Não pode faltar. Exatamente. Não pode faltar. Backup não pode faltar. E aí tem várias formas de você fazer backup barato, né? Antivírus,
Não pode faltar antivírus. Em todas as Em máquinas. todas as máquinas. E aí não vai lá no antivírus que você não conhece. Pergunta quais são os antivírus mais conhecidos, porque os antivírus conhecidos, eles têm lá um free, né? Eles sempre têm lá um free lá para você poder utilizar, né? Então vá para os mais conhecidos de mercado. Não, assim, se você tiver lá um dinheiro para gastar, gasta, não é caro. Compra um bom antivírus, pague lá anualmente o seu antivírus, com uma proteção de bloqueio automatizada, que aí você vai estar seguro, né? E treinamento para os usuários, né? Então, e aí eu falei também do Firewall, tá? Compra um bom Firewallzinho, tá? Tem vários Firewallzinhos baratinhos, até Firewall Open lá, você pode colocar, que tenha proteção lá, mas tem Firewalls baratinhos. Então, Firewall na tua rede, não vai colocar qualquer coisa lá que eu não vou falar. Eu ia falar que vem lá de outro lugar, de outro país, né? Coloca o Firewall aqui, que é vendido aqui dentro, coloca um bom antivírus e coloca Um backup. um backup, né? E o backup fora do servidor, né? Se puder fazer em 3 locais, melhor ainda, né? Para se proteger. E faça o treinamento com o pessoal, porque só o pessoal vai falar assim: opa, esse e-mail que chegou aqui tem um link suspeito, né? Isso, o menino da TI, vem cá, eu recebi um e-mail aqui, dá uma olhada aqui para mim para ver se não é um phishing, né? Você falou que é um phishing, dá uma olhada aqui para mim. Então, É melhor isso daí. perguntar do que É lógico. ter esse risco, né? É. Tem um amigo nosso, né, conhecido que ele... O pessoal da empresa dele, a menina do departamento financeiro. Acho que foi, não sei se foi Link que recebeu? Telefonema. Telefonema. Olha que Olha coisa. só. Engenharia social. Recebeu um telefonema, daí acho que era o gerente, falando que era o gerente, né? É, gerente do Banco do Brasil. Olha, é o gerente do Banco do Brasil e tal, falou que ia mandar um link para atualização e foi lá e fez. Clicou no linkzinho. E a execução do programa era o programa, do Banco do Brasil, com aquela DLL lá do Banco do Brasil, tudo. A cara do Banco do Brasil, né? E... Pegou e daí ficou saindo uns pics, né? Aí foi saindo o Pix de pouquinho em pouquinho. Uhum. Só que aí quando eles foram lançar um Pix maior, aí o banco, Bloqueou. tá estranho. Aí bloqueou. O Guilherme acho que tem uma pergunta, né? Não, só uma experiência também, que teve uma vez também que eu peguei um caso e eu acho, não sei também se era o Banco do Brasil, acho que era outro, mas também pela web, o acesso web tava redirecionando para outro local. Foi quando o cliente percebeu que a URL tava errada, que ele entrou em contato comigo e falou, tá certo isso aqui? Aí, tipo, é legal porque ele tendo essa instrução, conseguindo verificar que tava errado, ele conseguiu entrar em contato antes de acontecer alguma besteira, né? Super importante. Aí não adianta, né? Tem que ter. E aí, nesse caso aí do aplicativo, muito provavelmente ali o software de antivírus ali não tinha lá condições de verificar lá o malware, né? Então, por isso que eu falo que tem por isso que eu falo também, olha, você tá falando do gratuito lá, do free, né? Mas compra. Não, compra. É melhor investimento. O free não faz isso. Mas o free é de empresa grande, viu? Tem free, por exemplo, eu falo muito, tem esse aqui que você compra, que você coloca nas estações de trabalho, mas tem esse aqui que você já pode colocar até no teu celular. Coloca no teu celular, porque você normalmente tá ali com o WhatsApp, tá ali acessando algumas coisinhas, e aí esse cara que a empresa, ela já disponibiliza gratuitamente para você poder utilizar no celular, você já tem algum tipo de proteção ali dentro, entendeu? Então, pode fazer dessa forma também. É importante. Uma coisa que as empresas têm que ver muito também é a questão de segurança celular e da rede sem fio deles. Porque igual, eles deixam às vezes a pessoa entrar com o celular pessoal deles na mesma rede que tá operando o servidor deles. Vamos falar um pouquinho de legislação? Vamos lá, né? Tivemos na semana passada lá a votação lá do STF relacionada ao artigo 19 do Marco Civil. E aí o que aconteceu, né? Anteriormente, né, o Marco Civil ele é uma lei voltada para questões de proteção de acesso à internet. Então tem uma série de coisas lá, inclusive, né? Questões lá, como por exemplo, distribuição de filmes, imagens de pedofilia, entre outras coisas, né? Tem várias outras coisas ali dentro, mas a principal que eu sempre falo é quando você vai no crime civil, né? E aí o Marco Civil ele dá esse tipo de proteção, porque o que ele faz? A lei ela prevê que os operadores de telefonia, os operadores de internet, os provedores de aplicações, eles têm que guardar os logs de acessos por um ano
para a internet e 6 meses para aplicações, né? Então, por exemplo, se alguém estiver distribuindo via internet material pornográfico, o juiz ele vai lá, aciona a operadora, né? Aciona uma Vivo, aciona alguma empresa e fala lá, opa, de quem é esse endereço IP que acessou nesse dia, nesse horário, né? A operadora vai ter lá o log da informação dizendo, ó, foi o meu cliente X, né? Foi a empresa tal, não sei o que lá. E aí o juiz ele sai da operadora e vai direto para esses caras para investigar. Então, e aí, se for o indivíduo, ele vai lá dentro da casa do indivíduo e já pega o cara, já, né, material lá, computador, entre outras coisas, para poder colocar isso dentro de uma investigação. Se for dentro da empresa, o que acontece? Né? A empresa tem lá o endereço IP, né, que é dela, dentro da internet, identifica ela dentro da internet, e aí o cara fala assim, opa, ó fulano, quem foi que acessou esse endereço em tal horário, né? Aí o cara, dono da empresa, ele tem que ter o log, tem que ter as informações para poder falar. Só que a Opa, maioria não tem, né? É isso? eu falei de legislação. Vamos falar de legislação? Né? Por isso que eu falei do Wi-Fi, né? A gente tá falando ainda do Wi-Fi, tá? Vamos voltar lá. Eu sou tipo o Zaidan, né? A gente conta uma história aqui na frente, depois Pra chegar ali. pra costurar de volta. Então aí o cara vai chegar lá e vai falar, opa, eu não tenho esse log. Eu não sei de onde que saiu. Ah, não, meu Wi-Fi tá aqui. Aí o vizinho aqui do lado, ele pega o Wi-Fi porque tá aberto, não sei o que lá. E aí tem um cara, por isso que eu falo, né? A gente tem que dividir o recurso humano nosso em dois. Os caras que estão ali trabalhando, que estão vestindo a camisa, que estão, né, voltados para a empresa, que querem dormir com a cabecinha no travesseiro em paz, que quer abraçar os filhos sossegado, dar um beijo na mulher todo dia, comer a janta ali, voltar para casa feliz, falando, eu trabalhei, né? Eu fui lá e ganhei o meu dinheiro. E tem aquele cara que entra dentro da empresa já com aquela ideia. Como é que eu roubo essa empresa? Como é que eu tenho que mandar essas fotos aqui dessas criancinhas, né? Lá para pro meu grupo, né? Os caras utilizam Às rede de vezes empresa para fazer isso daí. Nossa. E aí? Você não tem um log desse. Como é que você consegue falar, foi fulano de tal? Não, você vai ser indiciado. Às vezes você vai ser preso por causa de bobeira, né? Então a gente sempre fala do Marco Civil e que as pessoas às vezes não entendem que o Marco Civil não é para a operadora, ele é um conjunto inteiro. Saiu da operadora, que a operadora já entregou lá quem é a pessoa, ele vai direto no coisa. E aí, na semana passada, nós tivemos lá o STF falando sobre a questão votando, né, sobre o artigo 19, que tira essa questão da necessidade do juiz fazer a solicitação das informações. Porque até então, quem pedia as informações era o juiz. Hoje, qualquer entidade civil, né, pode ser um delegado, né, pode ser qualquer pessoa dentro da comunidade civil que esteja na investigação, ela pode pedir o log para você. Então ficou muito mais fácil. Ficou muito mais fácil para algumas isso coisas. Bom, né? É bom. Eu digo, pra pegar o criminoso nesse sentido. Então. Existe o lado. Existe o lado. Quando você tá fazendo a coisa ali com certa, né? Você não tem nenhum problema, né? Veja, isso daí, para um lado é bom, né? Mas para outro lado também não é. Tem a questão lá das censuras que pode ser dita, porque antigamente, né, até então, qualquer suspeita de qualquer coisa, e não estou falando, eu estou falando muito de pedofilia porque eu estou indo para a questão de crime, só para fazer o entendimento da importância da legislação. Mas tem outras coisas, como por exemplo, liberdade de expressão. Liberdade de expressão, que aí isso aí desmonta, porque qualquer pessoa pode chegar lá e falar assim, ó, bloqueia esse cara, porque eu não quero que essa fala exista dentro da internet. Por esse lado é muito ruim. Por esse lado é ruim, tá? Então tem algumas coisas. Então, aí voltando, né? A preocupação de você ter lá o teu access point, teu radinho lá, fornecendo Wi-Fi dentro da sua empresa, para os celulares de funcionários, dos funcionários, não é um celular corporativo, ela tem que ser grande, né? Você tem que pensar, poxa, se eu vou fornecer isso daqui a partir de um login, para o cara poder acessar, né?
eu tenho que proteger isso daqui como se fosse também o meu acesso de internet. Então, os meus logs de acesso, eles têm que estar para cá. Porque às vezes chega um visitante, vem para cá e acessa, né? Eu não sei como é que o celular dele tá, né? Se o celular dele tá infectado com malware, se tiver na mesma rede dos meus computadores, Pode vai invadir passar, ali. vai passar Olha. para dentro, vai passar. Porque tá dentro do mesmo segmento. Então, você fazer uma segmentação de rede é importante, você separar isso, você logar esses acessos, isso tudo é importante. Então, tem que ser observado isso aí também, né? E aí, mesma coisa, empresa pequena, média, grande, tem que estar preocupado com esse tipo de segurança. E isso é relativamente. Todas as empresas têm o valor para fazer essa configuração. Tem, Daí é o todas elas, básico. é básico. Isso daí é o básico. É básico e é barato. É, É isso daí barato. é barato. É isso que eu falo, né? Se você fizer o básico bem feito, você já vai estar se protegendo, né? Vai se proteger com relação à lei, vai se proteger com relação a ataques, entre outras coisas. Perfeito. O Deni, tem outro tema aqui que a gente queria falar também. Legal. A gente já deu uma adiantada lá na. Eu falo pra caramba. É, você não, é sabe bom, disso, né? né? Bacana. Pode falar, é muito bom. Ela diz assim, ó, o Brasil tem sido um dos países mais afetados por ataques de ransomware. Em 2024, 73% das empresas brasileiras foram vítimas de ransomware. Uhum, Um aumento significativo em relação aos anos anteriores. uhum. Né? O que você pode dizer para nós? Eu falei que Já esse tinha adiantado um já tinha pouquinho, adiantado né? que esse número, pra mim, tá muito inflado, né? Mas não é errado, né? O Brasil, até um tempo atrás, estava em 4º lugar no número de ataques aqui, acho que foi em 2023, não sei como é que foi em 2024, mas ele sempre está pontuando assim entre os 10, né? Entre as 10 nações ali que são atacadas, né? Isso se dá muito por questões de visibilidade, né? Algum evento que você tem aqui. Então, a gente está com a COP30, né? Aqui no Brasil. Então, você vai ter um número maior de ataques aqui dentro. Quando você tem Olimpíadas, algum evento esportivo, sempre vai ter mais ataques, né? A gente vê a questão lá da intervenção dos Estados Unidos junto com Israel lá no Irã, né? Houve um aumento aí nos últimos meses, aí, no último mês, de ataques cibernéticos lá para os Estados Unidos vindos do Irã, né? Então, toda vez que o país ele tem alguma visibilidade, ele se sobressai, ele fala, opa, tô aparecendo aqui, ó eu aqui, hein? Alguém vai chegar e vai falar assim, deixa eu ver o que você tem aí, né? Então o cara vai tentar atacar, seja lá para fazer uma indisponibilidade de serviço, que é o DDoS, né? Ou para pegar algum tipo de informação importante, crítica, para poder fazer algum tipo de ataque. Então, acho que tá bem próximo ali o número, não deve ser 73%, né? Muito alto, né? Muito alto. A gente tá falando aí de... Quer dizer, o cara ali da esquina ali, ele já foi atacado, né? Claro que ele tá desprotegido, mas é muito alto. Mas a gente tem um bom número de ataques aqui vindo aqui pro Brasil. Isso com certeza a gente tem. Por isso a preocupação, né, de proteger ainda mais as empresas. A nível de mundo, ficar atacando. Acho que, na verdade, todo mundo ataca todo mundo aqui Tem todo mundo, sai de todo que é lugar, né? Se você for olhar lá, tem muita gente que sai. Se você pegar o mapa, tem vários mapas na internet, né? Eu recomendo até o pessoal que gosta de conhecer essas coisas divertidas, né? Tem vários sitezinhos lá mostrando lá em tempo real os ataques. Da onde pra onde, os eu já ataques. vi. Eu já vi. Então, aí tem lá. Negócio absurdo. Você vê que mesmo. sai muito ataque lá do leste, né? Da região da Rússia, aquela região lá para a Europa, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem sempre ali uma grande massa de ataques ali dentro. Eu até tô vendo pra colocar isso daí no nosso site. Fica pra muito eles legal. verem. Fica legal isso. Né? Fica muito legal. O Guilherme, que tem... Agora é uma pergunta. Vamos lá. Uma empresa não se protegeu e sofreu de ransomware. Legal. Perdeu seus dados e agora já era. Tipo assim, você sabe de relatos ou de alguma estatística de se a pessoa paga o resgate, as pessoas realmente recebem de volta os dados? Legal. Ou normalmente é mais um perdeu pra sempre aí, pagou, ficou de bobo? Vamos lá. Ataque de ransomware com resgate não é barato, né? A gente está falando de cifras de milhões. Então, milhões, milhões mesmo, né? 5 milhões, 10 milhões. Ó,
Você vai pagar aqui... Que o cara cobra das empresas? Cobra. Não, mas se o cara cobra. invadir uma empresa pequenininha, ele... Não, então. Aí não... Ou ele só pede e o cara fala, Ele vai, já era. ele vai pedir. Pediu ele 1 milhão pra mim. vai... ele vai pedir. Fica né? com tudo aí. Resgate é sempre nessas cifras, né? De milhões. Tem empresas que vão pagar. Eu já vi várias empresas. Já ouvi de várias empresas que pagaram, tá? Mas porque os dados eram extremamente sensíveis, críticos para o negócio dela, críticos para o negócio, tá? E aí não tinha backup para restaurar. Então o cara vai lá para recuperar aquilo lá, e senão, um abraço. Só que qual é a recomendação? É não pagar. É não pagar. Por quê? Porque o pagamento não garante que você vai receber esses dados de volta. A chave de criptografia, né? Para você tirar a criptografia dos arquivos. Vai que não funciona. Não, não tem garantia nenhuma disso daí. Não existe garantia. Porque o cara que faz isso, quem vai dizer que o cara vai... Então, dentro do processo, né, que a gente monta para as empresas, para a parte de incidente com ransomware, uma delas é não pagar. Você não vai pagar. A segunda é entender o que aconteceu, né? Quais foram os dados que foram sequestrados. E aí existe um trabalho que você tem que fazer antes disso tudo, que é o mapeamento dos dados que você tem dentro da empresa. Então é chegar lá, poxa, aqui dentro, o que tem? Aqui dentro são arquivos do RH, tem fichas de colaboradores com CPF, com não sei o que lá, não sei o que lá. Essa área aqui, e aí você coloca isso aí dentro de um sistema, numa planilha, seja onde for, mas você vai mapear isso daí. Nessa área aqui são as plantas de engenharia com peças novas para os carros que vão sair em 2026, tal. E aí você coloca, quem é que tem acesso? Fulano esses grupos de segurança, né? Tá sendo monitorado a leitura, tá tendo log de escrita, se apaga, vai o log para cá. Você tem que colocar tudo isso daí dentro de um inventário. Da mesma forma que eu pego esse copo e coloco lá numa planilha. Copo do hora do pod, tal, número X. Fica na sala tal. Câmera tal, monitor X, patrimônio Y, não sei o que lá. Da mesma forma que eu faço isso, eu faço para dados, tá? Por quê? Porque na hora que tem um problema com ransomware, o que eu faço? Eu verifico o que aconteceu, o que foi que foi roubado, né, sequestrado. Aí eu venho lá no meu sistema e verifico, isso aqui tudo está no backup X, que está lá na nuvem, vamos pegar de lá. Então, rapidamente você consegue fazer a restauração. Você consegue identificar o problema, você consegue agir com uma cabeça mais fria, né, mais tranquila, porque você tem todos os dados ali de como é que era o teu ambiente, de como estava o seu ambiente antes do ataque, e aí você consegue fazer o quê? A restauração daquele teu ambiente e, consequentemente, do teu negócio. Quando você não tem isso, você não sabe nem onde está o backup. O cara fica desesperado. Fica desesperado, né? porque perdeu todo o sistema, né? E eu tô falando de colocar a planilha, e não é para colocar a planilha e deixar a planilha dentro do servidor. Você faz a planilha, coloca você pode até deixar isso daí no caderno à parte, né? Numa coisa impressa mesmo, num caderno à parte. Se tiver algum problema, você já vai pegar aquela pasta com aquelas informações, com todas as informações que você tem, ou colocar isso no sistema fora da sua empresa, em outro local que tenha um acesso mais restrito ainda, mas você vai deixar isso fora. Para quê? Para que no momento que tiver um ransomware, criptografou os arquivos, você possa recuperar através de outras fontes. Não vai fazer que nem o Facebook, né? Que teve o problema de autenticação lá na rede deles e ninguém conseguia entrar dentro do prédio porque passava o crachá não funcionava porque o sistema de autenticação estava fora. Caramba. E aí não conseguiram recuperar lá o servidor. Demorou muito tempo para alguém chegar e abrir a porta lá para poder dar o reset nos servidores. Nossa. As coisas têm que estar separadas, senão dá problema. Oderi, você falou, a gente já falou de cibersegurança, já falou de ransomware, malware, um monte de coisa. E falamos de lei. Tá. Tem uma lei aqui que já está há algum tempo no Brasil, que é a LGPD. Isso. Eu vejo, vamos ver se você é da mesma opinião, que as empresas ainda não estão ligando muito para a LGPD, porque eu vejo a grande parte das empresas que eu pergunto
não sabe nem o que é. Sim. O que que você fala? Como que a gente pode divulgar mais isso? O que que eu falo, né? A questão da LGPD, ela não, as empresas elas não estão, elas estão ignorando isso daí, né? No sentido, porque não tem lá efetivamente uma sanção penal na ocorrência de um vazamento de dados pessoais, né? Então, qual foi o vazamento de dados que teve uma multa ali? Foi ali quando teve lá em Ubatuba, foi em Ubatuba lá que o cara teve que pagar R$ 15.000 lá de multa. R$ 15.000. É o valor de um salário de um consultor, de alguma coisa assim, tá? Então, se você for olhar para a questão da privacidade, as empresas estão mais que deixando isso aí para frente, né? Exatamente porque para elas não tá pegando nada, ninguém tá, sabe? É, a NPD tem pouquíssimas pessoas lá dentro para poder fazer a força da lei, né? Para fazer as verificações, as investigações. Tem poucas pessoas. Recentemente, aí, há 2, 3 meses atrás, abriu o concurso para a NPD, exatamente para poder reforçar o corpo deles de profissionais, né? Então, muita gente, para um Brasil que é um continente, né? Nós somos um continente aqui dentro. Sim. Imagina você olhar para. E aí não precisa ir muito longe. Imagina você querer olhar para todas as empresas do estado de São Paulo. Cara, você pode ficar ali 5 anos, 10 anos e você não arranhou nada com relação à questão de você fazer uma auditoria nas empresas, verificar como é que estão as empresas. Chega lá uma denúncia, né? E aí você tem que pegar aquilo lá, fazer investigação, tal, demora tempo, né? Então, aonde que as empresas têm se protegido e por quê? Quando você vem em questões civis. O Marco Civil ele é um deles. Então, quando a gente fala sobre a questão do acesso, né, à internet para questões de crimes, né? Opa, eu tenho que me proteger. A questão da semana passada com a votação do artigo 19, né, que elimina ali a figura do juiz ali para algumas questões, né, de informações que estão divulgadas na internet, ela já elimina, opa, tem empresa como a Google que já fala assim, opa, eu acho que eu vou ter que sair do Brasil. Porque como é que eu vou vigiar a minha estrutura, né, monitorar a minha estrutura de tal forma para poder atender à legislação? Então, esse tipo de coisa é o que pega para as empresas, no final das contas, né? Sanções civis, né, com crimes, essas coisas, opa, já tem que me preocupar. E negócio, né? Por exemplo, eu não falei para vocês do mapeamento de dados? Para que você possa recuperar o teu negócio no menor tempo possível, no caso de um ransomware. Isso as empresas querem. Só que esse mapeamento de dados, a LGPD já pede. Entendeu? Então, assim, você consegue fazer algumas coisas, algumas ações voltadas para a LGPD, sem necessariamente ser para a LGPD, mas para segurança da informação e privacidade, se você for pensar no negócio dela. Aí sim, as empresas querem isso porque elas entendem que isso daí é crítico para o negócio delas. Uma empresa que já se preocupa com a segurança, tá muito tranquila Tá com a muito LGPD. tranquila. Assim, tá muito tranquila, porque ela vai ter lá pelo menos uma boa parte dos requisitos necessários para poder fazer o atendimento, né? LGPD não é uma coisa que você chega dentro da empresa e fala assim, ó, vou montar aqui o negócio, aí vai lá e coloca lá uns processinhos, uns formulários, uns documentozinhos e já tá pronto, você já tá protegida. Não é isso. Tem a ver com a parte jurídica, tem a ver com a parte técnica e tem a ver com a continuidade desse programa. Porque isso é um programa, né? A empresa, ela é um órgão vivo, no final das contas. Então, um ano ela está assim, no próximo mês ela está assado, daqui a 2 anos ela já está com uma outra estrutura, com outros colaboradores, com outras ferramentas, e ela precisa estar o quê? Alimentando esse programa para que esse programa seja o mais atualizado possível para que possa estar protegendo a empresa. Tem empresas que têm o ISO 9000, ISO 9000. as empresas do Porto aqui que tem o OEA, Uhum.
elas já automaticamente já estão dentro da lei da LGPD. A OEA sim, porque ela tem lá uma parte voltada para a segurança da informação, pequenininho, né? Tem alguns itens lá pequenininhos, mas ela já tem uma voltada. Para ISO 9000 não, porque ele está muito mais para a qualidade total e para a eficiência dos processos. Mas já é o grande pontapé para ela montar um programa de segurança da informação e privacidade dentro das empresas. Por quê? Porque ele já tem essa consciência do que é um programa, entendeu? De qualidade. Então dá para implementar bem com empresas que já tenham ISO 9000 também. É porque já tem a cultura. Já tem a cultura, exatamente. Já tem a cultura. Ô, Denis, o serviço em nuvem, hoje em dia, tá bem mais... As empresas estão utilizando muito mais do que antigamente. Uhum. Eu não sei em porcentagem se estão usando muito ou não. Mas muitas estão usando. Quais são os cuidados que essas empresas devem ter por estar usando o serviço em nuvem? Mesmo cuidado como se estivesse dentro da empresa, né? Então, por exemplo, eu vou lá, contrato um serviço de nuvem, coloco lá uma aplicação e não me preocupo com o Firewall. Eu tenho que me preocupar com o Firewall, porque o Firewall está ali, ele vem com uma configuração padrão. Então, eu tenho que chegar lá, configurar o Firewall que vem junto com a nuvem para evitar que qualquer pessoa acesse, ou eu só quero disponibilizar tais serviços para internet, ou não quero, né? Eu só estou colocando lá na nuvem porque eu não quero colocar meu servidor aqui dentro de casa, né? Então eu tenho que montar lá um esquema lá que somente quem tiver dentro da empresa acesse, né? A gente pode pegar lá no Microsoft 365, por exemplo, é um caso, né? Você vai lá, configura o Entra ID, configura teus usuários para fazer o acesso, então das estações dos notebooks que são fornecidos, o cara vai se logar direto para lá. Aí tem que colocar múltiplo fator de autenticação, né? Então eu vou me logar, beleza, login e senha, e aí eu tenho que ver lá o token lá, que vai vir via SMS, ou um tokenzinho que eu instalar no aplicativo aqui dentro. Eu diria, mas é muito chato isso daí, é demorado. Vou ter que ficar olhando no meu celular. Vai ter que olhar teu celular e pegar o token. Porque é isso que é o padrão da empresa. Essa é a política da empresa. E aí você tem lá toda a tua estrutura, né? E aí você tem que fazer o quê? Poxa, eu quero ser alertado se tiver algum evento anormal, desconhecido. Por exemplo, todos os meus colaboradores, né? Eles são aqui do Brasil, né? Um tá viajando lá para o norte, pro nordeste, para o sul, mas na maioria são pessoas que estão aqui no Brasil. Para que eu quero um login de uma pessoa da empresa batendo na minha nuvem, vindo lá da China? Eu vou ter que bloquear. Eu tenho que restringir até a geolocalização dos acessos. Então, essas são as preocupações que o cara, mesmo na nuvem. Isso em nuvem é possível fazer. É possível até fazer. O 365? Sim. É possível fazer. Isso aí tem que ser feito, né? Então, você fazer esse tipo de cuidado ela é imprescindível, né? Não simplesmente pegar, nuvem é legal, porque vai ter lá, a minha estrutura vai estar lá no provedor e vai estar protegido. Não. Tem que cuidar da autenticação, tem que cuidar do backup, porque não tem backup, né? Então, muitas empresas lá fornecem um serviço e não tem backup. Você tem que ter lá o backup, por exemplo, do 365. Tem que fazer um backup. Tem que jogar isso daí para um outro local. Eles não fazem backup automaticamente para você. Tem que montar a estrutura. Então, essas são as preocupações. É como se você tivesse com essa estrutura em casa, só que você vai estar em outro local, e aí você tem que ter essas preocupações também. Bom, hein? Sim, tem muita coisa. IA. IA, cara. Agora, olha só, a gente tá vendo que a IA é IA legal, vai IA é legal. e agora não tem como fugir mais. Legal. E como que tá, assim, pra gente se defender que a IA tá na parte de segurança, tá afetando muito as empresas também, né? Uhum. Como que a gente pode se defender ou como a gente pode usar pra se defender, né? Legal. E você é amigo da sua IA? Eu sou, cara. Eu sou amigaço da minha IA. E eu pago minha IA, né? Eu tenho lá eu tenho lá os meus ambientes todos pagos, né? Porque eu gosto de usar ela bastante. E aí, quando você paga, né? Você tem lá um container protegido com as informações suas. E ela não entra no modelo de aprendizado global, público, né? Que a gente chama. Então, todas as informações ficam protegidas. Ela não passa isso daí para o público, para aprendizado. Isso é importante, né? Então, primeira coisa é entender o que é inteligência artificial, né? Entender esse universo que
dominou aí o mercado, e tem muita gente falando, eu vou perder meu emprego, eu não sei o que lá. E eu falo, não, gente, é agora, cara, que vocês vão ganhar dinheiro. Se vocês querem ganhar dinheiro, vocês vão ganhar dinheiro agora, nesse exato momento, né? Eu queria ter nascido, um pouquinho, não muito à frente, mas um pouquinho mais para trás, porque aí eu ia montar minha banda toda no digital, né? Minha banda musical toda no digital, entendeu? Porque aí sim eu ia ganhar dinheiro, né? Mas eu nasci numa época que era tudo com fita, tudo caro, tudo difícil de fazer. A galera faz lá a música dela e já faz na garagem. Mas a gente também tá fazendo música com a IA. Mas isso aí não tira a criatividade? Não, não tira a criatividade em hipótese alguma. Na verdade, ela te amplia a possibilidade de você construir uma coisa que às vezes você não tem capacidade de fazer em recursos físicos, né? Então, por exemplo, eu quero colocar lá eu queria colocar uma banda bem formada, que não sei o que lá, com esse timbre, com essa estrutura musical, nessa tonalidade. E conta pra mim, nessa dinâmica, com esse tempo, criando essas dinâmicas no meio da música, com esses tons. Ela vai lá e faz pra você. E aí você vai lá e canta, faz o que você quiser. E o tempo tá correndo, hein? Aí, Guilherme, já monta sua banda aí, Guilherme. Então, comentando uma coisa curiosa também, eu vi um plugin recentemente que transforma o que você canta, né, que você faz seu murmúrio ali, em um trompete. Então, tipo assim, o timbre fica impecável, tá ligado? Só com a melodia que você faz com a sua própria boca. É muito legal, assim. Fantástico, cara. Então, assim, primeira coisa é você saber o como trabalhar com a IA, né? O que fazer com a IA. Então, a IA, ela se tornou uma ferramenta imprescindível para o teu conhecimento, né? Você pode colocar ela como se fosse um add-on dentro da tua cabeça, do teu cérebro. E aí te permitiu o quê? Poxa, né? Igual o Homem de Ferro. Jabas, tira esse parafuso que tá aqui no canto, joga para cá. Eu queria que você ampliasse essa tela aqui e fizesse, ao invés de um círculo, um quadrado e colocasse centralizado aqui para mim. E aí ele vai lá e monta para você. Né? Então, primeira coisa, o que fazer com ela? A segunda coisa, como eu me proteger de ataques vindas dela, tá? Então, se eu entendi o que é, quanto custa, qual o esforço, aonde que eu posso utilizar, eu posso criar robôs para marketing, eu posso criar robôs para a parte financeira para me ajudar a avaliar estatísticas complexas e aí me fazer um alerta. Ela pode me ajudar na parte de suporte técnico com robôs mais inteligentes para me ajudar a gerir, né, os meus clientes, e também na parte do SOC, do NOC, para poder analisar ali alguns dados que vão falar assim, opa, estamos sofrendo algum tipo de ataque. Então, você incorporar isso daí dentro das ferramentas hoje de NOC, né, e de SOC, que são as equipes voltadas para o monitoramento, né, do ambiente computacional, é super importante, porque você coloca um cara que ele está atento 24/7, 365 dias do ano. O ser humano está aqui sentado, às vezes ele piscou e passou. Né? Então, esse cara não. Esse cara ele vai consumir tudo, ele vai olhar tudo que está passando ali na rede, na estrutura de rede. E aí ele vai entender o que está acontecendo num determinado log que ele consegue correlacionar com outro log e aí te emitir um alerta de que está havendo algum tipo de evento de segurança. O exemplo é o da credencial vinda da China, onde eu consigo pegar a informação e falar assim, tem alguém tentando fazer um login vindo da China, só que você não tem nenhum colaborador na China nesse momento. Ele pegou isso daí do RP de algum outro lugar. Então ajuda nesse processo. Né? Então você tem que fazer as integrações para poder ajudar nesse processo. E a revolta das máquinas, então, não tem esse risco, não? Não, vamos lá. Não tem, né? Não tem. Não vou falar assim, oh meu Deus do céu. Não tem. Existe, claro, uma preocupação de você criar uma super inteligência, né? Mas até então, isso não existe, né? E aí, como diz um colega meu, né? Ele fala assim, desliga da tomada. E desliga da tomada e acabou. Entendeu? Pra que você ter medo da IA? Não tem que ter medo da IA, né? Só que tem uma questão que é importante quando a gente coloca a IA dentro das empresas, que é com relação ao orçamento. Hoje, o orçamento... E eu tô arranhando aqui o microfone, desculpa.
A IA dentro das empresas, ela acaba sugando o orçamento voltado para a segurança, né? Ao mesmo tempo que ela vai dar mais segurança, percebe-se que o valor, né, que ela capta do budget, né, do orçamento, é muito alto. Mas é uma consequência que, talvez, com o tempo, os modelos, né, de inteligência artificiais, eles se tornem mais baratos, né, e aí, consequentemente, você consiga integrar isso daí em 100% dentro da sua empresa. Por enquanto, ainda é um pouquinho caro para você fazer dentro da empresa, mas talvez lá tecnologia mais acessível, com mais gente utilizando, talvez diminua esse valor e aí você consegue fazer 100% com um valor menor. Opa, então, você falou que você tem algumas IAs que você tá trabalhando nesse momento, e eu entendo que cada um é melhor em algum aspecto. Mas você tem alguma favorita aí que você tá usando mais, ou é sempre a próxima que você descobre? Alguma diquinha de IA? Alguma dica de IA? Eu gosto muito do Gemini, né? O Gemini, para você fazer a parte de texto, você trabalhar ali com pesquisas, até mesmo com a parte de programação, eu acho ela muito bem desenvolvida ali. Ela dá respostas bem mais assertivas para você, né? Eu tenho trabalhado bastante na parte de programação com as IAs. Até um tempo atrás eu estava usando a DeepSeek, né? A DeepSeek, em comparação com o ChatGPT, na hora de você pedir para ela algumas informações de programação, algumas coisas assim, ela tinha um acerto muito melhor, muito maior do que do ChatGPT, né? Então, ali eu conseguia ver que as respostas para determinadas algoritmos, algumas lógicas, estavam mais resolvidas do que para algumas. E o ChatGPT eu tenho usado bastante, mas eu tenho usado mais para criação de artes na área de marketing. Então, ali eu consigo trabalhar um pouquinho mais com textos, para poder fazer junto com alguma imagem, com alguma foto, alguma coisa assim. E aí a gente tem outros modelos, né? Aí eu que trabalho com música, eu uso bastante o Suno para isso, né? Então, quer música, vai lá no Suno, escreve o prompt que você deseja e monta para lá. Você pode usar o Gemini, por exemplo. Você pode usar o Suno para criar letras também, mas pode usar o Gemini para fazer, por exemplo, junção de letras, criar uma letra para você, e aí você vai montando isso daí. Mas tem várias. Hoje tem muitas IAs aí no mercado, tem IAs que estão incorporadas em aplicações como Canvas, como Acrobat, então tem muita coisa aí hoje no mercado. E tá muito mais fácil de você até montar um servidor com inteligência artificial, porque com o DeepSeek, né, barateou bastante a questão da GPU, né? Você não precisa mais usar a GPU em si, que era caríssimo, né? A parte de processador com vídeo. Então aí você trouxe isso daí para um mercado mais acessível, né? Então você consegue colocar uma máquina com um valor menor, e aí tem várias LLMs, né? Que aí você consegue trabalhar dentro e aí fazer o treinamento delas para você poder estar brincando e entendendo um pouquinho mais. E aí indo mais a fundo do que realmente é uma IA. IA não é uma coisa nova, a gente tem isso daí desde a década de 60, né? Com redes neurais. Na minha faculdade, em 2001, em ciências da computação, a gente já tinha redes neurais dentro da faculdade, né? Então é uma coisa bem antiga. Se tornou muito mais acessível hoje, e aí não pode ter medo de IA. Tem que cuidar da sua IA e falar assim, você é minha. Seja amigo da IA, Seja amigo da IA. Tá certo. Ô, Deri, qual dica, assim, você dá pro empresário que ele tá começando a se preocupar com a cibersegurança da empresa? Legal. Eu diria assim, né? Faça o básico bem feito, né? Então, backup, cuide do backup da sua empresa, das informações da sua empresa. Tente ver, né? O que está acontecendo, ver o monitoramento, né? Tente pegar esse monitoramento, cuidar do que está acontecendo, fazer o controle necessário dentro do teu ambiente, né? Entender qual é o teu negócio. Você utilizar também inteligência artificial no teu negócio, né? Seja para ampliar ainda mais o portfólio, ter uma operação mais eficiente e aí agregar isso daí aos poucos em operações como marketing financeiro e TI também, tá?
E procurar soluções em nuvens. Eu acho que hoje as nuvens elas se tornaram muito mais acessíveis, né? E aí você tem um custo menor para dentro da tua empresa, né? Então, utilizar as nuvens para isso daí também, né? Para você poder alavancar o seu negócio, tá? Empresa tem que ser, as empresas hoje novas, elas são digitais, né? Elas têm que nascer digital. Então, elas têm que pensar no mínimo espaço possível dentro da sua área de negócio com servidores, com essas coisas. Isso aí tem que ficar do lado de fora e hoje dá para você fazer esse tipo de serviço muito bem feito. Eu nem ia falar, mas você falou de novo de backup, você falou algumas vezes de backup. Backup é importante, né? Eu Sim. acho que backup a gente tem que bater e falar assim, porque backup até pro cara, pra pessoa física, ele é importante. É porque igual, eu vejo assim, o pessoal, às vezes eles têm o servidor deles, Uhum, eles têm uma HD externa, tá? conectado na porta USB, Sim, fazendo cópia. sim. Direto ali, ó, Direto. conectado, né? Eu falo pra eles, tem duas coisas ruins, e é só esse backup. Uhum. Ah, não, mas eu tiro o backup, tiro e levo pra casa. Duas coisas que eu já vi acontecendo. Na época da pandemia, a pessoa pegou, vou pegar essa HD aqui minha, tá todos os meus dados e levo pra casa e trabalho de lá. Uhum. O que aconteceu quando chegou em casa? Pegou o vírus Não, lá. não. Então, Não funcionava mais. Era Parou. HD com motor, né? Ou HD, HD mecânico. mecânica. Perdeu. No carro, movimenta, não sei, né? A sorte é que o servidor tava intacto. Sim, Era só o backup. só o backup que que perdeu. perdeu. Mas imagine só. Se fosse ao contrário, o servidor tivesse pifado e a gente ia estar lá, tá garantido o backup aqui. Uhum. Não ia ter backup. E outra coisa que eu falo nesse modelo, se você tá com ransomware, se você pega o ransomware no seu servidor, ele vai afetar seu backup. Sim, sim. Por isso que o backup tem que estar fora também. Exatamente. Né? Porque, igual, mas o pessoal não pensa nisso. Antigamente, daria para fazer esse modelo. Porque o backup antigamente a gente tinha que praticamente só se preocupar com a cópia. Não ia ter que se preocupar com ransomware, com mais nada. Era só a cópia. Pifou uma HD principal, tem o backup ali nessa segunda HD. Uhum. Mas hoje não. Hoje a gente tem que se preocupar com mais coisas. Exatamente. Não só da quebra da HD, mas sim... É o negócio em si, né? O negócio em si, né? O que faz o meu negócio funcionar? É essa coisa que você tem que pensar. O que faz o meu negócio funcionar? Pô, eu preciso desse aplicativo aqui, com esses dados aqui dentro, senão meu negócio não funciona. Então, tem que colocar o olho ali, naquilo lá, e falar assim, isso aqui eu tenho que proteger. Se essas aplicações não fazem o teu negócio funcionar, não é prioritário. Não é prioritário. Você tem que saber o que é que faz funcionar. E aí sim, em cima disso, é que você vai fazer a proteção. Por exemplo, o cara dentro de uma fazenda, você acha que ele está preocupado se a internet dele está funcionando? Talvez não. Está preocupado lá se não vai pegar uma febre aftosa lá no gado. Isso é o mais importante para ele. Então, o que faz o meu negócio funcionar? E aí, a partir daí, é que eu crio as contramedidas contra algum tipo de ataque. No caso de uma empresa que precisa da aplicação e precisa de dados, o backup ele é a linha de frente para qualquer salvaguarda da empresa, do negócio da empresa. Muito bom. Vivi, aproveitar que você tá aqui, você manja coisa pra caramba. Não, uma dúvida que eu... Isso é coisa de Israel lá. Acho que foi esse ano. Teve aquele ataque que explodiu os celulares no bolso dos caras lá. Tem ideia por quê? Como que os caras fizeram isso daí, né? Então, vamos lá, né? Aí Pergunta mesmo. Aí é engenhosidade. É claro que eu não vou saber os detalhes, né, gente? Sim. Né? Não tô lá, né? Mas olha que coisa legal, né? Os caras sabiam que a célula, né? De terroristas, ela pegava lá os pages de determinada empresa. Então, o que o Mossad fez? Que o Mossad é a agência federal lá do Israel, né? Espiã lá do Israel. Eles foram lá e compraram a empresa. E tinha sede, se eu não me engano, no Reino Unido, na Inglaterra. Alguma coisa assim, não lembro. Depois pesquisem. E aí, era a empresa que fabricava os pages para eles, exportava os pages. Então, o que eles criaram? Eles criaram lá um dispositivo dentro do pager, que era uma mini bomba.
que era acionável através de uma frequência, né? Um comando. Então, a partir de um determinado comando, ele explodia ali dentro. Então, eles trabalharam com essas empresas, exportando, né, esses pagers durante 2 anos. Não é um negócio assim, fiz, montei, e aí pegou todo mundo lá dentro. Não, Nossa, foram era um 2 anos. É um negócio- negócio de anos ali dentro. E aí, tava todo mundo lá, bonitão, com o pagezinho. E aí, não sei o porquê, né? Os caras falaram: sabe de uma coisa? Aperta o botãozinho aí. Provavelmente, né? Vamos ver o que vai Alguém acontecer agora. Vamos ver se tá funcionando, né? Vamos ver se tá funcionando. Alguém deve ter apertado, porque aí foi a explosão que pegou lá. Eu acho que foram 400 terroristas, uma coisa assim. Teve um número bem alto. No final das contas, todos os pages explodiram ao mesmo tempo. Depois, umas 2 semanas depois, teve outras explosões também em dispositivos. Mas, veja, a coisa não é ali no momento. Ela tem um planejamento para longo prazo, né? Foi bem arquitetado a compra da empresa, porque eles compravam daquela empresa. Então, eles partiram do momento da empresa e começaram a colocar os dispositivos. Quando eles viram que estava todo mundo com peixe, eles falaram assim: É agora. é agora, manda bala. Caramba, né? Eu não imaginava, Entendeu? não. Mas é isso, né? É ruim, porra, pegou civil. Pegou civil no final das contas. Não teve um Não, controle. lógico que não. Tinha civil. Quem comprou ali... Tinha toda a carga, ela ia para célula, para célula lá do Hamas, lá da Hezbollah, né? Mas foram 2 anos, então o peixe passa de mão em mão, vai pro menino que cuida lá de uma vila, não sei o que lá. Então, no final das contas, pegou civis. Pegou lá a grande maioria dos caras que faziam parte da célula, mas teve civis, né? Então teve esse lado. Mas era uma explosão letal? Era letal. Teve gente que perdeu lá a lateral do corpo, onde ficava. Perdeu mão, teve perdeu coisa. Teve gente que morreu muita vídeos, gente. né, que mostra Morreu muita pessoas gente. explodindo. Morreu muita gente. Morreu muita gente. Caramba. Agora vamos pro lado econômico. Não vamos falar mais de Deus. Meios de pagamento. NFC. NFC. Sim. CFC. É seguro? É seguro. Seguro. Desde que você saiba onde está o teu celular, né? Não deixa ninguém chegar muito perto do teu celular. Né? Senão o cara chega... Mas assim, ele é seguro porque você tem que fazer uma aproximação muito grande, né? Então você tem que chegar perto para você poder... Quando você vai passar lá numa danceteria, o pessoal pode estar ali assim. Aí você desativa teu NFC. Não, mas igual. Mas, Veja. por exemplo, no meu celular, eu consigo, mas ele tem que... É o facial. Você faz a facial para fazer Tem a que ter abertura facial, senão ele dele, não pra abre. fazer, aí você tem as autenticações. Você faz a facial, abre ele, e o aí meu você funciona. faz o o meu é por digital. por então. digital. Esses são os meios que você tem, né? Então você tem lá o meio para fazer a ativação dele, que é o que é seguro mesmo, tá? Tem muita gente que acaba não colocando isso daí, da mesma forma que pega o celular e não coloca o bloqueio de tela. Então, quando você não coloca o bloqueio de tela, se alguém pegar e roubar lá na rua, né? O que vai acontecer? O cara passa o dedo, já era. Já tá na mão ali, o celular, com as fotos, com qualquer coisa que tenha lá que esteja descoberto. Então, tudo tem que ter um fator duplo de autenticação. Até mesmo um NFC que tem esse perigo de alguém encostar uma maquininha, né? Uma bolsa que tem uma máquina ligada e passar por perto de você e pegar alguma coisa. Mas, se você tem lá uma biometria, um facial para fazer a leitura, para abrir, né, o aplicativo, para ativar o aplicativo, já é algum tipo de proteção. O melhor também é desligar, né? Se você vai lá na Brás, por favor, desligue o teu NFC. Não vai deixar o teu NFC ativado, né? Na Brás é um perigo. Né? E coloque a bolsa na frente Isso que eu ia da tua falar. frente, tá? Até na Europa, hoje em dia tem aquele- os pickpocket, as os pickpocket, pickpocket. né? E aqueles carros hoje em dia que abrem só por aproximação? Eu já vi que eles estão redirecionando antenas para você. Vai dentro do supermercado, ele coloca uma anteninha ali e tal, se aproxima, e você perto do carro retransmite a. Mas esses carros, até chegar esses carros no Brasil ser bastante... Não, vai mas tem aí, já Olha, tem. Né? já tem pelo controle. Você sabe que existe um equipamento que ele é proibido aqui no Brasil, inclusive se você andar com ele, é um sniffer, né? Um equipamento pequenininho.
que você precisa ficar ali próximo do carro, né? Você pode estar parado ali numa árvore, o carro estacionado, e aí alguém vem, abre o carro, ou tá fechando, né, o carro, e aí o cara ativa Ele o copia o sniff, ele código, copia né? o código. Eu quase Carro. comprei um desse antes de ser proibido. Então, se você comprasse ele e fosse pego na rua, você seria preso. E assim, o cara já ia dar um tapa em você e falar assim: entra no camburão, você já tá preso. Porque esse dispositivo ele é usado para isso, para roubar carro. Né? Então ele é proibido aqui no Brasil, não pode andar com ele. Eu E ia ele faz a, comprar, mas eu ele ia, faz a cópia do controle remoto sem a distância. eu ia comprar pra estudar segurança. É. Tá? Eu já vou sendo bem claro aí, pessoal. O cara limpando a barra dele agora. O Guilherme, já perguntei, Guilherme. Não, é porque já começou a desviar do microfone, eu ia dar uma... Opa, peraí, não é. Eu ia comprar, não comprei. Mas é importante o pessoal saber, porque muita gente não sabe, aí acaba comprando um dispositivo que na lei é proibido e se for pego, é preso. E aí, por que eu tô sendo preso? Porque você está com um dispositivo de scanner de cartão, scanner de controle remoto. Pode. Tem que tomar muito cuidado. Apesar Aí vocês que- podem chamar aqui depois um delegado que é pra ele Pra explicar, É. né? Apesar que igual, em eventos hackers, que é mais... Não, Não não, deixe então, o Wi-Fi do seu telefone ligado. ligado. Aprende essa, Sim, hein? sim. Não pode. É igual no evento lá que eu fui, eles falaram, tá liberado a Wi-Fi, gratuito aqui, tá, pessoal? Ó, que delícia. Ninguém acessou. Adoro. Não, lógico que Acho que não, né? não. Evento hack você não pode, porque assim, você tá lá com teu celular tá ligado e tá com o Wi-Fi ligado, né? Você não se conectou em absolutamente nada porque tá tudo desligado. E aí, tudo fechado. E aí, de repente, alguém vai lá e coloca um hotspot no teu celular com o sistema lá para captar todos os dados que estão vindo. Cara, se o teu celular tá ligado, a primeira coisa, opa, tem uma rede aberta aqui, ele vai lá e se conecta automaticamente. Você não precisa fazer absolutamente nada em alguns casos, em alguns celulares. E aí você já tá passando informações ali pro cara que tá com o hotspot aberto ali dentro. Então, sempre mantenha... Na verdade, manter, né? Você vai sair, você não tá numa área que já não tá mais, dá uma desligadinha no teu Wi-Fi, vai te proteger com relação à questão da bateria, vai economizar a tua bateria, vai evitar algum tipo de problema de você passar no lugar, no aeroporto, num evento cheio, alguma coisa assim, e pegar um hotspot desse, né? Não é legal, quem faz isso daí também não acho bacana, acho feio, horroroso. Como diria uma fluência, é horroroso isso daí. É assim, mas é que hacker, nós estamos às vezes falando que hacker é do mal, Só que não é. É um nome que é feito pra quem conhece Sim, exatamente. alguma coisa. Exatamente. A gente tem o hacker de ataque e o hacker de defesa. Uhum. Eu ia pegar aquele aparelho pra Ele, tentar... ele ainda tá preocupado com Eu tô Sim. explicando. Pra tentar descobrir como que funciona pra proteção. Isso. Pra conseguir proteger. Porque igual, os mal intencionados vão ter aquele equipamento. Então eu teria que ter ali pra poder saber como funciona, pra poder saber se defender. Uhum. Pra defender. Não, mas é interessante isso, que o motor do meu portão lá de casa deu problema. Comprei um outro motor. E eu gostei desse motor que eu comprei, que tava mencionando que o controle é Criptografado, é isso que eu ia falar. ele tem essa segurança. Isso, é isso que eu ia falar. O que acontece aí? Para proteção, para questão de proteção. Hoje a maioria dos carros já vem com a chave já criptografada de controle, então evita-se muito, muito disso. Onde que tinha esse problema? Quando a fechadura era, você comprava a fechadura lá para abrir. Então você incorporava isso daí, às vezes você comprava o mais barato e não vinha com criptografia, né? Os casos mais modernos, na chave, mesmo para você fazer o acionamento no digital ali, que na verdade não é digital, né? Você pressiona ali e ele abre com a aproximação da chave, é porque está com a criptografia. Tanto é que se você deixar a chave, ele reconhece, opa, sua chave está aqui dentro a tantos metros. Mas o problema é muito, e aí o pessoal pega bastante, é questão de motor de portão, né? Porque você compra e não tem criptografia, né, do controle. E aí, o que você faz, né? Você normalmente, para você copiar para um outro dispositivo, você tem uns procedimentos dentro do motor lá, que tem uns códigos lá que você faz, e aí com a proximidade de um controle novo. Aí você tem que fazer com isso daí. Se você não tem isso daí,
o cara vai pegar, não está criptografado, né? Ele vai pegar no momento do acionamento do motor. E aí, algumas preocupações. Legal. O meu não tem isso. Criptografia, né? O segredo é criptografia. O segredo é criptografia. Tá certo. Deri, a gente já passou a hora, Que assim, mas delícia. E da última vez ela gostoso. passou também, não Isso foi? vai dar tanto trabalho pro cara fazer os cortes depois. Mas foi muito gostoso o papo. E a É gente, sempre bom. A gente podia, acho que, ficar mais 2, 3 Dá, horas aqui. dá. Ainda tinha papo adoidado aqui. E eu lembro que no episódio 3, a gente tinha até de combinar um dia de você falar sobre questão de música, essas Isso, coisas, né? é, a gente não pode falou marcar, ainda, né? A ainda gente não vamos- falou, vamos Um né? terceiro aí a gente isso daí, marca. Verdade, Vamos marcar, verdade. porque tem as histórias da Baixada Santista, né, com relação à música. Aqui. Tá certo. Legal. Então você vai vir a terceira vez, olha lá. Ô, Deri, antes da gente... O Guilherme quer perguntar? Eu só queria comentar que é legal quando a gente traz alguém de novo aqui, ainda mais o Oderi que veio no terceiro episódio, que por mais que eu não tava aqui, né, na primeira vez, é muito legal ver a nossa evolução e ver como o papo, tipo assim, sempre vai continuar fluindo, né? É muito exatamente. bacana aí. Legal né? mesmo. Isso é importante. Duas coisas antes da gente terminar aqui, mas antes, olha lá, Ó, Da Academia do Barista, olha só, tá te dando um presente aqui, ó. olha que show de bola, hein? Posso abrir? Pode? Ó, cheiroso. Cheiroso, né? Gostoso. o cheiro, Cheiroso. né, lá? Ó, e é Cadê? top, viu? Agora, você tem que ir lá pra ver para pegar o combo, né? Do café com a sobremesa. É maravilhoso. É, né? Legal. E obrigado, aqui gente. pertinho, E né? aqui pertinho, né? Esse ainda tem daí ele a- trouxe moído, tá? A gente já trouxe moído, que eu não sabia se você tem aquele dá pra fazer os grãos, Já né? gostei. Então, já tá moidinho. Legal, Tá bom? bacana, gostei. Ô, Deri, então, duas coisas que a gente sempre pede pro pessoal. Você já sabe. Deixa um recado pra juventude. Ah, legal. Eu diria assim, para a juventude, acho que eu já falei da outra vez, mas vou falar novamente, né? Estudem, né? É importante o estudo. E aí, estudo convencional ou não, né? Só via internet, numa faculdade, mas estudem, né? Estudem para a vida inteira, porque a única coisa que a gente consegue levar, né, conosco em todos os lugares que a gente for estar é o conhecimento, né? Então, na hora que a gente estiver batendo papo com alguém, a gente conseguir conversar, porque a gente tem bagagem, né, tem conhecimento, dentro de um grupo de colegas, a gente tem conhecimento de coisas que a gente pode passar para as pessoas que estão à nossa volta, a nossa comunidade, né? Então, o conhecimento ele é uma coisa muito importante, né? E o conhecimento ele vai trazer o quê? Experiência para a pessoa, né? Ao longo dos anos, né, e a juventude, né? Ao longo dos anos ela vai se tornar pessoas de meia idade, né, de 30, 40, 50 anos. E aí esse conhecimento vai se tornar uma parte da experiência dela. E aí, cara, experiência com conhecimento é tudo que a gente precisa hoje. Aí, pessoal, olha só. Seguindo o conselho do Oderi, assistam todos os episódios do Hora do Pod, porque se você for ver, cada episódio tem um conteúdo. É isso aí. E você vai ter, Muito bacana, e você um vai aprender aprendizado a mais. bastante, tudo. É isso aí, é isso que eu tô falando. Eu falei isso no começo, né? Oderi, um gênio apareceu aqui. Tuf. Ah. Você tem um único pedido para a humanidade. Na verdade, você já vai ter o segundo pedido, É. né? Você já teve o primeiro, teve o segundo. É assim, eu sou o cara do Star Trek, né? Eu acredito numa humanidade unida. Isso não vai acontecer agora, talvez daqui a uns 100, 200 anos, a raça humana, ela vai chegar a uma evolução grande e vai se unir para um propósito comum, né? Então a gente não vai ter mais o vizinho Irã, o vizinho Israel, o vizinho dos Estados Unidos, o cara da Rússia. Não, nós vamos ter nossos irmãos que estão em continente X, todo mundo unificado, num único pensamento, numa única ideia, quem sabe lá, numa única forma de viver, tá? Então, esse é o meu desejo, porque só assim a gente consegue pensar em colonizar o espaço, né? Em criar condições para que a vida na Terra floresça ainda mais. Então, a unificação da raça humana. Tá Top. certo.
É assim ou é Star É Wars? assim, é assim. Star É. Wars, é assim lá. Aí, ó. Legal? Valeu, Oderi. Muito obrigado, Oderi. Eu que agradeço, gente. Pessoal, sigam também o Oderi nas redes sociais dele, ó. @oderi.carlos e também a Consudata, né, Isso aí. Oderi? @Consudata. Olha, tá errado ali, ó. Depois tem que corrigir ali, ó. É, ele vai corrigir. É Consudata, depois. @Consudata, né? Isso mesmo, Consudata. Sigam eles também nas redes sociais dele, tá? Pessoal, e compartilhe, inscreva-se, curta aqui, ó. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre cibersegurança, sobre alguma coisa que aconteceu aqui, escrevam lá pra gente responder pra vocês, tá bom, pessoal? Valeu, um Valeu, abraço, hein? hein? Obrigado, Oderi. Ô, gente, tchau, tchau. Show.